Sintam-se abraçados. Que possamos passar momentos aqui de um aprendizado, mas principalmente muita paz e muita harmonia. Vou fazer uma proposta de nós voltarmos à nossa infância e muitos de nós tivemos uma caixinha de guardados, de brinquedinhos, de coisas de estimação, né? Lá talvez encontrássemos carrinhos, bonequinhas, o alfabeto, letras, né? Que lá na fase nossa do maternal, a gente juntava o B, o A, Bá, enfim, os nossos primeiros passos na alfabetização. Nós talvez encontremos também alguns algarismos, os primeiros onde a gente identificava o 2, o 3. Mas esses mesmos algarismos, quando nós, adultos, né? Quantos cálculos a gente fez com esses mesmos algarismos que a gente aprendeu quando era pequeno. E, enfim, se a gente for remexer nessa caixa, a gente vai encontrar... Eu vi um cardzinho, e nesse card estavam os 10 mandamentos. Algo que a gente aprendeu lá, porque nem todos nós tivemos berço espírita, né? A gente aprendeu lá nas aulas de catequese, na escolinha dominical, enfim. A gente aprendeu 10 mandamentos. O primeiro deles, com certeza, de uma forma simplificada: amar a Deus sobre todas as coisas. Deu para sintonizar? Acho que todo mundo já identificou que são 10. E são importantes, assim como as primeiras letras, como os primeiros números, na nossa educação moral. Eles ainda são atuais e eles ainda são muito válidos com relação a Deus, com relação ao próximo e com relação a nós mesmos, né? Honrar pai e mãe. É quando eu digo assim que eles hoje ainda são muito atuais. E dá uma peninha quando a gente vê, às vezes, tanto o pai, tanto a mãe sendo desrespeitados pelos próprios filhos. E, segundo eles, às vezes não dá para chamar muita atenção, ser muito firmes, porque senão eles ficam traumatizados, sei lá o que dizem hoje. Mas, enfim, em termos de relacionamento familiar, esse respeito é muito importante. O respeito aos compromissos assumidos. A nossa relação com aquilo que nós expressamos, né? Tem um deles ali que diz assim para não prestar falso testemunho. Daí eu vou dizer para o Gustavo assim, eu nunca fui chamado para júri nenhum para prestar. Como é que eu vou dar um falso? Mas entenda-se, falso testemunho igual mentira. E mente-se. Ainda hoje. Muito por aí. Nós vamos encontrar um outro desses tópicos para a nossa reflexão moral, que seria não roubarás. Mas não explica o que. Não roubarás. Mais um outro que diz bem sucintamente, não matarás.
Não cobiçarás. Vamos lá para o dicionário, vamos de novo tentar identificar. Ter inveja. Daí que muitos se pegam e dizem, mas isso era lá no passado, porque estava falando de um boi. Eu não cobiçar o boi. E não cobiçar o aço. Para quê? Eu moro num apartamento, para que eu vou cobiçar um boi? Não é mesmo? Só que se a gente traduzir o que era tantos mil anos atrás com hoje, a gente vai poder dizer que o boi seria igual a um trator, uma máquina de tração, porque eles usavam e também como transporte. Não fala ali do asno, do jumento, seria um carro de transporte, porque ainda o maquinismo não tinha chegado e ou era conduzido por um animalzinho ou era puxado por escravos. Então essa era a realidade do passado. E quando alguém acha lá no meio dos guardados um card com essas recomendações, vai dizer, mas isso já foi. E, no entanto, ainda é. Só que a gente vai ver assim que o povo que recebeu essas determinações, esses 10 artigos de lei, ainda era um povo bastante primitivo. Eles não eram Capitão Caverna, aqueles bem lá atrás. Não, eles já tinham o domínio de muita tecnologia até, né? E tinham uma vantagem, eles eram um povo que acreditava num único Deus, monodeísta. E talvez por esse motivo é que eles foram agraciados, né? Foram contemplados já com esse código de progresso moral. Muito bem. Mas ainda tinha muito progresso a ser realizado. Então, o que aconteceu? Com o decorrer dos séculos, esses próprios artigos que serviriam para uma evolução moral, eles foram assim, eu não digo degenerados, mas eles foram fugindo do seu princípio fundamental. E junto com alguns interesses políticos, e a gente vai ver assim que Moisés, que recebeu esses 10 artigos, como a primeira revelação, o decálogo, ele teve que também ser um legislador civil. Ao mesmo tempo de transmitir a lei de Deus, ele controlava a lei dos homens. Era o papel. Então, muita coisa foi necessitando de um ajuste. E esse ajuste, alguns séculos depois, quem veio trazer foi Jesus. Pessoalmente, veio à Terra, num tempo propício, tudo preparado. Ele veio para acertar algumas coisas. Exemplo, existia uma proposta de que isso para evitar abusos, a prostituição na época. Então, uma mulher que fosse pega em adultério, fosse flagrada, ela poderia ser lapidada em praça pública. Podia ser apedrejada. E foi uma situação que Jesus um dia presenciou, todos nós já conhecemos. E, segundo a lei, era permitido que isso acontecesse. Vamos deixar bem claro,
pena de morte, né? Que dependendo o tamanho e a força da pedrada, ia terminar em pena de morte. E Jesus, para dar assim um ensinamento, deixar bem clara nessa situação o posicionamento correto, qual foi a pergunta que ele fez? Ou qual foi a colocação que lhe deu? Dentre vós, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que diz lá no Evangelho? Que os mais antigos, aqueles que tinham já vivido por mais tempo, assim silenciosamente deixavam cair a pedra que tinha na mão e foram embora. Enquanto isso, Jesus escrevia na areia, sabe, cabisbaixo ali. Quando ele percebeu que não tinha mais ninguém ali no contexto, ele perguntou: onde estão os que te condenavam? Foram-se embora, Senhor. E o que responde Jesus? Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vai e não tornes a pecar. Então ficou bem claro ali, né? Porque existe um dos tópicos ali no Decálogo, né? Que falava sobre isso, sobre não adulterarás. Mas tem outros episódios. Nós poderíamos aqui fazer uma roda de conversa e cada um lembrava de alguma das situações que Jesus viveu e podia dar uma conversa bem interessante, né? Mas assim, para a gente citar só alguma coisa. O povo daquela época também vivia oprimido por causa dos impostos. A gente hoje reclama que tem imposto demais, mas na época também tinha, também era duro. Eles tinham que pagar pedágio, eles tinham que pagar taxa sobre a produção. E como se não bastasse tudo isso, ainda o Império Romano, que dominou aquelas terras, ainda exigia um imposto para pagar, para financiar as mordomias de Roma. E aquele povo já vivia com dificuldades. E para tentar Jesus, né, para ver assim, se ele, o que ele achava a respeito disso, enfim, né? Perguntaram para ele: é lícito pagar os impostos? Ao que ele respondeu: dá-me uma moeda. As moedas têm duas faces, né? Uma delas tem o valor e na outra a identificação do país corrente, né? Então, o valor de um lado, do outro lado, de quem é esta imagem? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que mais nós poderíamos nos lembrar dessa época em que Jesus chegou? O sábado. O sábado, segundo lá naquele cardzinho, das 10 determinações, era para guardar um dia. Mas lembrando assim que aquele povo estava vindo de um regime de escravidão. No regime de escravidão trabalhava-se domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem descanso.
Aonde ficaria o tempo para o cultivo dos laços familiares? Porque eles tinham pais, tinham primos, tinham tios, que é tão bom a gente visitar. Mas não dava tempo, porque tinha que trabalhar. E também não tinham tempo de fazer uma meditação, fazer um aprendizado da religião. Não tinha tempo. Então, naquela determinação das 10 normas, um dia por semana, e que ocasionalmente foi dito sábado. Só que esse sábado foi levado tão ao pé da letra que não se podia fazer nada no sábado. Eu acho que não lavavam louça, não varriam, não faziam nada, né? No sábado. Eu tinha que guardar. E o que aconteceu que Jesus fez um dia para chamar as pessoas ao raciocínio? Ele curou no sábado. Escândalo geral. E Jesus, como tinha já a finalidade de incutir nas pessoas a fé raciocinada, ele perguntou: e se um boi, uma vaca, entrar no brejo no dia do sábado, o que você faz? E a gente sabe que o animal, quanto mais esperneasse, mais ele afundaria, até que pudesse ser consumido pelo banhado, pelo pântano. O animal podia pegar no sábado, retirar no sábado. Mas por que não podia curar no sábado? Então estão vendo como a gente está chamando, observando no que quando Jesus viveu, para a fé raciocinada. Não é simplesmente dizer, fazer assim. Ele convocava as pessoas a pensarem seriamente no que deveria ser feito. Né? E quando alguém que se colocava muito cumpridor da lei, muito certinho, mas vivesse de uma maneira contrária, uma palavra muito específica que Jesus tinha na ponta da língua era hipócritas. Dizem uma coisa e vivem outra. Tá? Então nós vamos ver assim quão poucas pessoas hoje se dedicam a estudar, a aprender sobre o que Jesus ensinou. Muito poucas mesmo. E a gente vê que quando Jesus começou a ter assim, uma conversa mais ampla, ele deixava bem claro: eu não vim destruir a lei. Que lei era essa? Aquela dos 10 artigos. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E a gente vai ver que a preguiça mental hoje e o desinteresse pelo estudo, eles são responsáveis pelo analfabetismo moral. Forte? Pois é. Então a gente vai ver assim que, como eu disse, honrar pai e mãe, hoje ainda a gente vê casos, os relacionamentos fugazes, onde os compromissos não são assim encarados. Na primeira dificuldade, muita gente abre mão e vai embora. O roubar, os falsos testemunhos, as mentiras que a gente vê, invejas.
Mas nesse não matarás, a gente vai encontrar, assim, talvez a maior incidência de situações que demonstram uma tremenda uma ignorância das pessoas. Porque, veja, há milênios, para nós chegar lá no tempo do Moisés, isso já era praticado, já era ensinado. Mas hoje nós vemos assaltos à mão armada. Nós vemos feminicídios, nós vemos abortos, nós vemos eutanásia, nós vemos suicídios. E isso não é no Jornal Nacional que a gente vai. Nós encontramos na nossa cidade. Uma vez um motorista de SAMU, que leva pessoas ao hospital para atendimento de emergência, ele falava abismado do número de tentativas de suicídio que se apresentam em jovens. E esse suicídio, quando ele se apresenta, primeiramente, a pessoa não quer morrer, mas ela quer fugir do problema com o qual ela se vê envolto, né? E uma falta de conhecimento evangélico, de trazer uma consolação para a sua vida, faz com que chegue num ato extremo. E quando uma pessoa se mata, no mínimo 5 pessoas ficam envolvidas numa situação muito perniciosa, carregando depressão, carregando culpa, tanta coisa, né? A falta que faz, enfim. É muito importante e é muito necessário a gente conversar sobre isso. E talvez em família, esses tempos aconteceu um caso, eu digo, meu Deus, será quem que está falhando mais? A família, a casa espírita, as escolas? No fundo é todo mundo junto. Está faltando religiosidade, entendimento nas pessoas. Esse problema está resolvido? Não. Não está resolvido, né? Então, quando Jesus veio pessoalmente fazer ajustes na lei, né? Nós vamos ver que houve, depois dele, um trabalho intenso, um trabalho fantástico, um trabalho muito bonito dos apóstolos, que saíram a divulgar a palavra. Dentre eles, Paulo foi um grande divulgador da doutrina cristã, e ele levou para vários outros lugares e sofreu todas as rejeições que pudesse receber por ferir interesses. Porque existiam interesses para que o paganismo, as outras práticas continuassem, o materialismo. Então, a partir do momento que houve esse convite para a alma, o espírito se elevar, isso feria interesses. Muito bem. A gente vê que Roma se tornou tão grande, mas também caiu. E seguiu-se um período pós-cristianismo, onde fundou-se, né,
uma religião, com uma hierarquia que também já se imiscuiu muito proximamente com o poder, com os reinados, né? Que houve um interesse em grandes catedrais, grandes templos para ostentação. E surgiu, né? Porque Jesus já tinha ido, mas a terra sempre recebeu missionários, recebeu pessoas que viessem manter a chama da palavra viva e presente. Então, lá pelo século XII, em meio àquelas guerras das cruzadas, injustificáveis, porque elas estavam indo para o Oriente defender o Santo Sepulcro, mas se o sepulcro estava vazio, iam defender o quê? E foram séculos de guerra. E nós vamos encontrar nesse período aquele que vocês vão lembrar: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Francisco veio trazer de volta, porque as catedrais imensas, cheias de ouro, não estavam satisfazendo as necessidades espirituais das pessoas. Foi de Francisco a ideia de refazer o nascimento de Jesus numa estrebaria. Um homem, uma mulher, um bebezinho ali nas palhas, na manjedoura onde os animais comiam. E ali eles fizeram um culto de Natal, com preces, com músicas. E nós sabemos que Francisco de Assis se tornou conhecido e respeitado por nós ainda nos dias de hoje, né? Por essa proposta de simplicidade, de trazer Jesus para perto. Mas não foi possível calar os interesses de todos os poderosos. E vieram inquisições, torturas, veio uma reforma do pensamento assim um pouco mais severa através de Martinho Lutero. E a gente também teve notícias da triste noite de São Bartolomeu, onde sangue foi derramado em nome de uma ideia religiosa. A humanidade já viveu tempos assim, bem tristes. E talvez nós dentro dela, né? Dentro dessa história, sabe lá em que papel. Mas chegou a hora em que a evolução da humanidade, do planeta, do tipo assim, chegou a hora. Então houve uma revolução por liberdade, por igualdade, por fraternidade, veio uma revolução industrial, veio um progresso na descoberta científica, onde tanta coisa de repente aflorou, e junto com tudo isso veio o Espiritismo. Veio uma invasão organizada espiritualmente para chamar a atenção. E aqueles fenômenos físicos todos, de mesas girantes, de batidas, de pancadas, chamou a atenção. E o nosso querido professor Hipólito Denizar Rivaio foi convidado a assistir, presenciar, analisar
esses fenômenos que aconteciam. E daí a gente já sabe, né? Uma decorrência de todas as pesquisas dele, nós, em 1857, recebemos o Livro dos Espíritos. E com o Livro dos Espíritos, a gente não foram apresentadas novidades. Por exemplo, a reencarnação, os antigos orientais já acreditavam, né? A comunicabilidade dos espíritos também. Muitos povos já acreditavam, os antigos, nos oráculos, né, já tinham, só que não estava devidamente esclarecido. Tanto que nós vamos ver na Palingênese, onde achavam, ou ainda tem povos que devem acreditar, que o espírito de uma pessoa pode reencarnar num animal. Esse cachorrinho aqui, muito querido, eu acho que era meu tio. Então, através dos estudos muito claros, que os espíritos também contribuíram com Allan Kardec, nós vamos ver que isso é impossível. O espírito chegando uma vez ao estado hominal, ele não regride. E tantos outros ajustes daí foram feitos para a filosofia, para o entendimento globalizado, né? Então, através das revelações espíritas, né, a gente vai entender Deus, que não é vingativo, que Ele é todo amor e bondade. E que quando as coisas ruins nos acontecem, difíceis, doídas, sofridas, não é vingança. É para o nosso aprendizado, é para a gente se acordar. Opa, por que será? E a gente vai atrás, a gente vai buscar, a gente vai entender que nós somos espíritos imortais. Não precisa temer a morte. O corpo fica, mas o espírito vai continuar a sua jornada, a sua evolução. E nós não acertamos sempre. Já não acertamos no passado, não estamos acertando agora sempre do jeito que a gente queria. Mas que através da lei de causa e efeito, a gente pode voltar. A gente pode reencarnar. E através de provas ou expiações, a gente vai livrar aquele inferno que os antigos acreditavam, eterno. Não. É possível trocar uma grande dor por uma pena eterna. Então, a comunicabilidade dos espíritos ficou muito clara na codificação espírita. Nós vemos quantas mensagens, quantos ensinamentos lindos. E quão universal é todo esse conhecimento, porque a gente aprendeu também que existem outros mundos habitados, não é só aqui na Terra que tem gente. Assim, pela reencarnação, o espírito imortal aprende pela lei de causa e efeito que ele pode resgatar débitos, anulando as penas eternas. E aprendendo a ser bom. Pelo próprio esforço. Com a ajuda do anjo da guarda. Cada um de nós tem o seu. Então, na casa, nós éramos em 7. Tinha 7 anjos da guarda. Que proteção, né? Mas se alguém mora sozinho também,
tem os seus da guarda igualmente eficiente, né? Então, nós aprendemos também com os nossos pais, os nossos mestres, os nossos amigos, os mentores espirituais. E temos um material didático. Eu trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho talvez seja aquele compêndio para os nossos dias de maior sofrimento. Embora temos o Livro dos Espíritos para nosso esclarecimento, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, para nós citarmos os básicos. E pasme, gente, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título: Não vim destruir a lei. E no item 1, o que nós vamos encontrar? Aliás, no item 2, nós vamos encontrar os 10 mandamentos. Para ver como eles valeram no tempo de Moisés, valeram no tempo de Jesus e ainda valem para nós. Hoje, no ano de 2022, muito atualizadamente. Nós temos propostas nas federativas, né? Todas elas pela Federação Espírita Brasileira, né? Direcionados os estudos. O ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós vamos aprender sobre a doutrina espírita, as obras básicas e as correlatas também incluídos, os principais ensinamentos. Mas a proposta nova, agora, atual, é o Evangelho Redivivo. Estudo dos Evangelhos, versículo a versículo. Porque nós precisamos trazer Jesus de novo para os nossos dias. A gente já ouviu falar, mas só ouviu. E a proposta do Evangelho Redivivo é a gente conhecer, a gente meditar. Esse meditar não é ficar na posição de lótus, tá? Não. O meditar é a gente raciocinar em cima daquilo que a gente está aprendendo. E sentir. Ter a empatia, viver de novo. Então, quando a gente fala, ali citamos, né, a passagem lá, é lícito pagar os impostos. Nós podemos sentir essa realidade hoje. Então, vamos conhecer, vamos meditar sobre, vamos sentir e viver. Porque a gente não pode achar que simplesmente por ter ouvido uma passagem evangélica, eu já vou estar vivendo o evangelho no meu dia a dia. Não. Não é tão direto assim. A gente vai ter que passar por essas fases e isso vai demandar um esforço próprio de cada um. Reforma íntima. A gente vai descobrir que a gente ainda tem revolta, tem mágoa, tem desamor, tem uma série de imperfeições. Mas como é que a gente vai descobrir? Somente se a gente pensar sobre. Eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra.